Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2024. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos falando sobre doutrina. E a lição de hoje, a lição de número 10, traz o tema O Cuidado com o Vento de Doutrina. Nesta lição nós estaremos estudando um alerta sobre o cuidado com as falsas doutrinas, os cuidados que devemos ter quanto às doutrinas falsas que são ensinadas por aí. Lembrando que o EBDemFoco.com estará também disponibilizando para você os slides de discipulados. Slides de discipulado da revista de 2 ciclos, e nós estamos lançando o primeiro ciclo. Você está vendo aqui na tela o cronograma de postagem das lições, e para mais informações você acessa o site EBDemFoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Acesse a página inicial do EBDemFoco.com e você terá todas as informações que você precisa para esse material e também para uma série de outros materiais do EBDemFoco.com. E você que gosta de usar slides na sua igreja para fazer as suas ministrações, seja então um assinante do EBDemFoco.com. Isso mesmo, sendo assinante do EBDemFoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides, e você pode baixar todos eles aqui no EBDemFoco.com. Basta você se tornar um assinante do EBDemFoco.com e você terá não apenas os slides da semana, mas todo o conteúdo produzido pelo EBDemFoco.com desde 2016. Então, seja um assinante do EBDemFoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, são mais de 70 sermões, curso básico de teologia, cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Acesse EBDemFoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 991 480220. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 7, versos 16 e 17, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus está, e olha que é Jesus quem está dizendo, né? E ele já está aqui, então, cortando qualquer precedente. Ele está dizendo: nenhuma doutrina é doutrina verdadeira que não passe do Pai para o Filho, ou seja, que não seja de Deus por Jesus. A verdadeira doutrina, ela está objetivamente ligada a Cristo como o seu mediador, como o seu fundador e como aquele que deu a autenticidade para essa doutrina. É importante que a gente pense sobre isso, porque existem muitas falsas doutrinas, existem muitas invenções de doutrinas, revelações ou interpretações equivocadas de textos bíblicos. E é importante, e como Jesus disse aqui, a doutrina não é minha meramente, mas é de quem me enviou, né? E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O resumo da lição nos diz: as Escrituras Sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. A Escritura Sagrada, ela nos ensina a identificar um falso ensino. É importante que a gente conheça as características dos falsos ensinos. E eu digo as características menores mesmo, porque muitos falsos ensinos, eles vêm misturado com bons ensinos. Vem misturado com piedade, vem misturado com generosidade, com amor ao próximo,
muitos falsos ensinos vêm assim. E aí, quem não tem discernimento, quem não tem conhecimento, acaba aderindo a esses falsos ensinos por causa de algum valor que realmente é nobre, que está inserido neles. Mas a gente precisa conhecer as características dos falsos ensinos e dos falsos ensinadores para que a gente possa fugir dessas coisas. O texto bíblico da lição se encontra em Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faça um estudo sobre o texto em questão. Nossa introdução. Estamos estudando a respeito da preciosidade da doutrina bíblica e advertindo sobre os perigos das falsas doutrinas que conduzem as pessoas ao erro e às práticas pecaminosas. Na lição deste domingo, veremos uma análise a respeito do que a Bíblia chama de vento de doutrina, a fim de que este seja identificado, resistido e vencido. E eu falo, mais uma vez, a gente precisa ter muito cuidado quanto aos ventos de doutrinas, porque os ventos de doutrinas, eles não vêm como uma doutrina falsa clara. Eles geralmente vêm misturados com piedade, com amor ao próximo e assim por diante, com muita coisa que é boa, mas acaba no final negando algum valor bíblico substancial, algum valor bíblico inegociável, e por isso acaba desvirtuando muita gente e caracterizando um falso ensino. É importante nós identificá-los. Vamos também ver como podemos identificar as atuais falsas doutrinas e como o crente pode e deve resistir aos seus ataques, mantendo assim o amor a Deus e a sua palavra acima de todas as coisas. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro tópico: tendências atuais das falsas doutrinas. Tempos pós-modernos. O crente não conseguirá manter uma fé genuína em Deus se ele não conhecer as tendências e os desafios do seu próprio tempo. Nesse caso, que tempos são os atuais? Quais as principais marcas da atualidade? A Bíblia faz sérios alertas sobre o perigo que cerca o crente no que se refere ao presente século. Nós vemos em 2 Coríntios 4, 2 Timóteo 4 e Tito 2 e 12. Há muitos perigos que nos cercam. Nós estamos rodeados de muitos perigos. Nós estamos rodeados de muitas informações falsas que parecem boas, mas que não são. Para que não se renda aos apelos mundanos e carnais desse tempo, o crente precisa ser capaz de identificar os seus males, a fim de enfrentá-los e vencê-los. O tempo atual tem sido chamado de pós-moderno, cujo sentido pode ser resumido como o movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais e universais. Uma das características da pós-modernidade é o relativismo. O relativismo praticamente em tudo, especialmente o relativismo moral. O relativismo moral prega que o que é errado para mim pode não necessariamente ser errado para você, e o que é errado para você pode não necessariamente ser errado para mim. Outros valores da pós-modernidade é que uma falsa piedade, ela é pregada acima de qualquer valor, Ou seja, o importante é amar. Não importa como é esse amor, é um amor sem parâmetro e sem padrão bíblico. São características da pós-modernidade. Por exemplo, a relação homossexual para a pós-modernidade, ela é absolutamente aceitável porque gira em torno de um sentimento de amor, gira em torno de uma relação de carinho entre duas pessoas. E para a pós-modernidade é isso que basta. Não importa se é entre pessoas do mesmo século, mesmo que isso
vá de encontro substancialmente aos valores bíblicos para a pós-modernidade. Isso não é um problema. Então, existem muitas características das falsas doutrinas de hoje em dia que elas parecem andar por um caminho muito bom, mas na verdade estão associadas a coisas perversas. Na prática, o mundo pós-moderno desvaloriza a lógica e o sentido das coisas, dando ênfase ao que foge à regra, né? Nós vivemos numa época de revolução, né? Não é revolução militar, não é revolução política, é a revolução dos costumes, né? A revolução dos costumes, a revolução das crenças. E essas revoluções, elas estão diretamente associadas à rebeldia, né? a infringir os princípios, os valores tradicionais. Então nós vemos que o tempo pós-moderno ele gosta dessa ideia de quebrar os paradigmas, só que ele não importa se a quebra desses paradigmas quebra também valores. Na verdade, para alguns é até um grande discurso pós-moderno a quebra dos valores, a quebra dos valores familiares, dos valores políticos, dos valores religiosos. Essa, inclusive, é uma ideia da pós-modernidade, a quebra dos valores. Tempos de desconstruções, né? Exatamente do que eu estou falando. A pós-modernidade foi disseminada principalmente pelo pensamento de alguns teóricos que representam a ideia desse tempo, que busca afrontar a fé cristã, né? A pós-modernidade tem essa ideia de desconstrução. A ideia desses teóricos é a de que o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta, pois é fruto da mente humana apenas, né? Como eu já falei, os ideais da pós-modernidade é violar os valores, né? É comprometer os valores, é desconstruir os valores. E o problema dessa desconstrução é que eles desconstroem qualquer valor, não importa se seja um valor do bem, como por exemplo aborto, como por exemplo homossexualismo, que são questões que são antibíblicas, mas a pós-modernidade querem por qualquer motivo ou a todo custo que isso se torne normal, como uma forma de desconstrução histórica, social e religiosa. Para alguns teóricos da pós-modernidade, as palavras conhecimento e poder estão relacionadas de forma que o discurso não tem a intenção somente de comunicar, mas de estabelecer domínio e poder. Eles também propagam a desconstrução das bases pré-estabelecidas, pois para tais pensadores são apenas criações humanas, né? E por considerar as coisas apenas como criações humanas, eles consideram que há uma necessidade dessa desconstrução para uma melhoria da qualidade humana, né? Da qualidade de vida e também da qualidade humana. Mas nós sabemos que estes valores são eternos, né? Alguns valores são eternos, que são os valores bíblicos, né? É claro que existem valores que são costumes que passam de geração em geração e que estão mais ligados a determinadas culturas, mas os valores bíblicos são eternos e eles não podem ser mudados. A desconstrução do conhecimento herdado da palavra falada e da palavra escrita representa a destruição da tradição, do ensinamento e da palavra de Deus, pilares do cristianismo. Sendo assim, o vento atual é o da desconstrução em torno da fé na palavra de Deus. Nós vivemos esse momento onde é bonito desconstruir aquilo que é tradicional, aquilo que é tradição. É óbvio que existem muitas crenças falsas que se perpetuaram e elas precisam de fato de serem examinadas e desconstruídas, né? Isso é fato, né? Mas nenhuma destas crenças elas estão relacionadas
as verdades essenciais da Bíblia. Mas assim, há erros, né? Existem muitas crenças que são erros e devem ser desconstruídas. Mas a pós-modernidade, ela desconstrói tudo. Ela iguala tudo e desconstrói tudo. E eu sempre digo que a ideia da pós-modernidade de desconstruir tudo aquilo que é tradicional é uma ideia de desconstrução do entendimento sobre Deus. Caracteriza uma revolta contra Deus. Os idealizadores da pós-modernidade, dos seus eventos e das suas teorias, o que no fundo o que temos a respeito deles é um ódio à palavra de Deus, um ódio a Deus. Essas pessoas, eles odeiam Deus. Por isso, eles agem desta forma. Espiritualidade sem vida. A mentalidade pós-moderna traz consigo aquilo que tem de mais nocivo à fé cristã na atualidade, pois ela defende o fim do padrão, principalmente o bíblico. Logo, a verdade é particularizada e a autoridade é desrespeitada, a moralidade é circunstancial e os relacionamentos são descartáveis, né? São coisas da pós-modernidade. A pós-modernidade quebra os padrões. Padrões de beleza não existe mais. Aquilo que é bonito, ele se tornou relativo, né? Estão enfeiando o belo e embelezando o feio. Há um certo filósofo que diz assim que você percebe que as coisas estão indo muito mal, que a pós-modernidade é nociva, ela é grave, é um problema, quando se admite que algo horrível seja apreciado como belo, como por exemplo a arte, né? Existem muitos segmentos da arte que são coisas abjetas, horríveis, e são considerados arte, são apreciados por pessoas. Então você começa a perceber que a coisa está indo de mal a pior quando você começa a ver que padrões tão importantes como padrões de verdade, padrões de beleza, né, padrões de moralidade são brutalmente desconstruídos apenas para seguir uma ideologia que acredita que tudo que nós estamos vivendo é retrógrado e que deve ser reconstruído, mas sem pensar nas consequências disso, né? Você percebe que o mundo está indo de mal a pior quando você percebe essas coisas. A espiritualidade sem compromisso com a igreja local é um fenômeno pós-moderno que está no âmago da maioria dos desvios doutrinários da atualidade, né? Que é a questão da rotatividade cristã, a rotatividade do público da igreja. Essa rotatividade é uma questão bastante complicada. As pessoas, elas apenas são frequentadores, eles não se comprometem com a comunidade, eles não se relacionam com a comunidade, eles não têm vínculo com a comunidade, eles são apenas pessoas que frequentam a comunidade aos domingos, por desencargo de consciência, ou por hábito, ou por qualquer outra coisa, ou para levar os filhos pequenos para um ambiente onde eles possam brincar, lanchar, e seja um ambiente que não tenha problemas morais, imoralidade, violência e coisa desse tipo. Mas eles não querem compromisso com Deus. Os seus adeptos não minimizam a importância da espiritualidade, entretanto, desvinculam-na de qualquer compromisso com uma denominação e até mesmo com uma liderança espiritual. Afinal de contas, o que importa é sentir-se bem e viver conforme os próprios padrões, né? Essa questão, eu vejo muitas pessoas dizerem que não depende de igreja, não depende de nenhuma comunidade para desenvolver uma espiritualidade. Isso é mentira. Isso é mentira. A espiritualidade bíblica, ela deve ser desenvolvida no coletivo. É óbvio que nós temos as responsabilidades particulares, mas se você ler capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver que a espiritualidade, ela é desenvolvida no coletivo. Ela deve ser desenvolvida no coletivo sob pena de ser descaracterizado como igreja de Cristo. Não existe essa ideia absurda de o crente sozinho ser uma igreja, de desengrejado, e isso ser bíblico. Isso não existe. A Bíblia nos afirma categoricamente que toda pessoa cristã, ela deve estar
ligada a uma comunidade, para que ela se relacione e desenvolva os dons dados por Deus, ela se aperfeiçoe no amor ao próximo e na santidade e assim por diante. Na espiritualidade moderna é possível ter experiências sobrenaturais sem compromisso com a verdade da palavra de Deus, mesmo porque ela é a espiritualidade do sentir e não do viver, né? A experiência que essas pessoas pregam são as sensoriais. Não é ruim você ter experiências sensoriais de alegria, de contentamento, de contrição, de arrependimento, mas nenhuma espiritualidade bíblica, né? Ou melhor, a espiritualidade bíblica não se baseia nisso. A espiritualidade bíblica se baseia na fé em Cristo e na obediência à sua palavra. Como diz o pastor Tiago Cavaco, se você quer estar diante de Cristo, esteja diante da sua palavra, esteja diante da Bíblia. Você precisa se comprometer, você precisa ser reverente, ser obediente a Deus. Isso sim é expressão de obediência, de comunhão e de espiritualidade. Segundo tópico, a resistência do crente. O mundo a ser resistido. O crente é desafiado a vencer a tentação. 1 Coríntios 10:13 diz: Não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. As tentações do mundo moderno e está a todo momento batendo a nossa porta. A gente, muitas vezes a gente até pensa assim, por que tantas tentações, né? Tantas tentações. O tempo passa e as tentações elas mudam a face, mas elas continuam ali. É porque nós ainda somos a mesma pessoa, né? Nós continuamos sendo pecadores e a nossa natureza continua sendo caída, e em virtude disso nós somos atraídos todo o tempo para o pecado, somos tentados todo o tempo. Todos os dias o pecado nos oferece alguma coisa. E como diz o pastor John Piper, nós pecamos porque acreditamos nas promessas do pecado. O crente é desafiado a vencer o diabo todos os dias. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como nós podemos vencer o diabo? Primeiro passo para se vencer o diabo é se sujeitar a Deus, é fazer a vontade de Deus. O mundo, como nós devemos vencer o mundo, o que nós devemos fazer para vencer o mundo? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança irrestrita em Deus, na sua palavra, no seu Cristo, certamente nos dá a vitória sobre o mundo. Antes de identificar as características do mundo e qual o meio eficaz de vencê-lo, é preciso compreender o que o apóstolo João quer dizer com o termo mundo, né? Óbvio, nesse contexto, a palavra mundo na Bíblia tem algumas variações, mas aqui ela vem do grego cosmos, que literalmente quer dizer algo ordenado, e que aqui assume também uma relação com sistema ordenado, ou ainda sistema mundano, né? Existem, né, na perspectiva bíblica, a palavra mundo nos sentidos cosmológico, né, que é o sentido criacional das coisas, o mundo criado, a existência das coisas, a terra, os planetas, nos animais, os seres humanos, isso é mundo. E nós temos a perspectiva das ideias, né? A perspectiva das ideologias. O mundo como um ordenamento político, um ordenamento social, um ordenamento cultural. E aqui, quando o apóstolo João usa a expressão mundo, é óbvio que ele está se referindo às ideias, né? aos costumes, ao mundo na sua cultura, na sua prática. Não está falando do mundo terra no sentido físico, mas no sentido cultural, no sentido ideológico. É nesse sentido. É por isso que João diz que quem ama o mundo, né, ou que quem concorda com as práticas, com as ideias, com as filosofias
com a cultura atual dominante, está se colocando contra Deus. Esse sistema representa muito bem o espírito do anticristo, cuja principal marca é a de ser contra tudo o que se chama Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Ou seja, este mundo é inimigo de Deus, de seu povo e de sua palavra. Portanto, este é o mundo a ser resistido pelo crente, né? Nós acabamos de falar que aquelas ideias que se opõem a Deus, aquelas visões, né? aquelas ideias, aquelas ideologias, aquelas filosofias que desconstroem a realidade e a verdade bíblica. É esse mundo, o mundo das ideias, o mundo da dominação dos ideais. É esse mundo que João está dizendo que nós não devemos amar. Um mundo sem fundamentos. Qual a característica do mundo atual? De que forma a fé cristã é testada e desafiada atualmente? A respeito deste tempo, o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman caracterizou a pós-modernidade como sociedade líquida, cuja marca principal é a fluidez, isto é, a não solidez das relações em seus mais variados aspectos, resultando assim na falta de comprometimento e relacionamentos sem profundidade e descartáveis, né? Eu acredito que Bauman ele definiu de forma maravilhosa o que é a sociedade atual. Ela é, sem dúvida, né, a pós-modernidade é a sociedade líquida. Valores nenhum são permanentes. O casamento não é permanente. A comunhão com a comunidade não é permanente. A comunhão com Deus não é permanente. Enfim, tudo se dissolve por causa do interesse particular de cada um. Não existem mais padrões a serem preservados. Não existem mais padrões a serem mantidos. Agora, na pós-modernidade, é até belo desconstruir. É até belo essa fluidez das relações, essa instabilidade relacional, seguir os padrões, ter solidez nos relacionamentos, ter solidez naquilo que é tradicional, é cafonice para a pós-modernidade, né? Então nós vivemos tempos realmente de uma sociedade líquida. Nesse contexto de instabilidade e ausência de fundamentos sólidos, a doutrina cristã é colocada à prova o tempo todo. Aliás, isso foi previsto pelo apóstolo Paulo ao falar de um período por ele chamado de tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1, né? Tempos onde tentarão desconstruir tudo aquilo que é fundamental, tudo aquilo que é tradicional, sobre o pretexto de liberdade. Liberdade. Uma das grandes ênfases, né, um dos grandes discursos da pós-modernidade para captar pessoas é sobre a questão da liberdade. Essa liberdade que leva as pessoas a uma vida de promiscuidade. O justo, diante do deslocar dos fundamentos estruturais da vida, remonta aos tempos bíblicos. Salmo 11:3 diz: na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, que pode fazer o justo? Abacuque 1:4 diz: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, né? Tempos onde a verdade se tornou uma afronta às pessoas. Tempos onde os padrões se tornou uma ofensa às pessoas. E há uma necessidade diabólica de desconstrução das verdades eternas. Portanto, assim como os salmistas e o profeta Abacuque foram desafiados, os crentes da atualidade o são e devem manter firme a sua fé, mesmo em um mundo sem fundamentos sólidos.
Na verdade, o mundo, as pessoas que se atraem pelo mundo, facilmente se percebe que são pessoas dominadas pela natureza pecaminosa. Não estão em busca de solidez, não estão em busca de satisfação eterna, mas de satisfação momentânea. Estão em busca de satisfação momentânea, estão em busca de pequenos prazeres, são hedonistas, né? Essas pessoas que aceitam essa perversão do que é fundamental, essas pessoas estão, sem dúvida nenhuma, perdidas. A vitória que vence o mundo. O apóstolo João afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5:4. Mas afinal, o que é esta fé capaz de vencer o mundo? Qual o seu significado e como o crente deve utilizar-se dela na tarefa de resistir ao mundo atual junto a seus ventos de doutrina? Em primeiro lugar, não se trata de qualquer fé. Não é uma fé subjetiva, pois o apóstolo é objetivo em dizer a nossa fé, que remonta ao texto de Judas, que, incentivando os seus leitores, disse que eles deveriam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Essa fé é a fé em Cristo. É que a gente precisa, ainda hoje, né? Parece absurdo, né? Mas ainda hoje, quando a gente fala de fé, a gente precisa estar conceituando o que é fé, porque as pessoas têm uma concepção vazia e muito pobre do que é fé. As pessoas pensam que fé é um assentimento, que fé é pensamento positivo, que fé é acreditar em algo que vai acontecer do jeito que ele quer que aconteça, e assim por diante. Mas a fé bíblica, especialmente essa fé que João está dizendo aqui, ela se converte em confiança irrestrita. Como que nós iremos vencer o mundo de pecado, esse mundo? Confiando irrestritamente em Cristo. Isso nos leva a uma permanência em Cristo, para que, permanecendo em Cristo, não sejamos levados pelos ventos de doutrinas, né? Isso é muito importante nós pensarmos, porque João está dizendo que a nossa fé é a vitória que vence o mundo, porque quando nós cremos em Cristo, nós estamos plenamente dependentes dele. O Senhor Jesus é o autor desta fé, e ela é dada por Deus aos crentes. Em segundo lugar, esta fé oferece condições ao crente para que resista aos constantes ataques de seu adversário. Paulo compara a fé a um escudo, com evidência clara de que ela cumpre um papel de defesa aos ataques do diabo. Efésios 6:16. O escritor aos Hebreus afirma que a fé oferece firmeza e garantia ao crente em todo o tempo e em todas as circunstâncias, porque a fé não é um pensamento positivo, a fé não é um mero assentimento. Charles Spurgeon diz que nós devemos ter uma fé melhor do que a fé dos demônios. Por quê? Porque Tiago diz que até os demônios também creem na existência de Deus. Então, nesse caso, a fé que vence o mundo não é crer na existência de Deus, porque senão os demônios estariam em melhor posição que nós. A fé que vence o mundo, né, a vitória que vence o mundo, é a confiança irrestrita em Deus, no seu caráter, nas suas promessas. Após o salmista perguntar sobre a condição dos justos enquanto vê os fundamentos da terra serem abalados, ele declara a soberania de Deus e o seu controle sobre tudo o que ocorre na terra. Salmo 11:4 diz: o Senhor está no seu templo, no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Sendo assim, a fé é a arma adequada para o crente resistir os ventos atuais da doutrina, mantendo-se firme sobre a rocha que é Jesus. Terceiro tópico: ame o Senhor, ame a sua palavra. Criados para amar.
Dentre as virtudes apresentadas na palavra de Deus, o amor é a mais nobre e mais sublime. Entretanto, a Bíblia ensina que o amor deve ser empregado na direção correta. Caso contrário, seus efeitos serão desastrosos, como o amor ao dinheiro, que traz consigo males e dores, como diz Paulo em 1 Timóteo 6,10. Ou quando o homem é amante de si mesmo, 2 Timóteo 3,2. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E 2 Timóteo 3,2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. Ainda continua a lista, né? O amor, nós falamos no início que a pós-modernidade ela oferece essa questão da liberdade de viver sem os padrões, ou é o que eles pensam como liberdade. E um dos pontos de ênfase deles é livre para amar do jeito que quer, né? Quebra-se os paradigmas, relativiza os padrões e então oferece uma liberdade que não é livre, coisíssima nenhuma, para com esse discurso dizer que assim as pessoas estão vivendo felizes. Mas olha só o que o comentarista nos apresenta aqui. O amor é sem dúvida a virtude mais importante. O Novo Testamento traz uma ênfase poderosa sobre o amor. Mas o direcionamento desse amor pode ser um problema sério. Amor ao dinheiro, amor a si próprio, amor às coisas desse mundo. Isso é um problema. O amor é bom, mas o amor ao objeto errado é uma tragédia. A expressão afeição é usada para demonstrar a pureza e a força do amor, pois indica a forte inclinação para algo capaz de levar uma pessoa a abrir mão de sua própria vida em favor do outro. O amor é condutor das boas ações humanas. Ele determina a direção a ser partilhada. O homem foi criado para amar a Deus. Entretanto, o pecado desvirtuou esse propósito, levando-o a desviar-se do seu amor. Em Cristo, o homem tem todas as condições para amar e relacionar-se e relacionar o seu amor com Deus. Romanos 14,8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós pertencemos a Deus. Nós somos criados por Ele e pertencemos a Ele. E o alvo do nosso amor deve ser Ele. Sempre, objetivamente, nunca nós mesmos ou qualquer outra coisa. Ame ao Senhor. O texto de Deuteronômio 6:5 serve como referência quanto à forma adequada do ser humano se relacionar com o Criador. Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amar. O próprio Senhor Jesus revelou esta ordem e respondendo-lhe diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor foi sempre um elemento essencial da pregação de Cristo e também dos apóstolos. Em todo o Novo Testamento há incentivo ao amor a Deus e a Cristo, sob graciosas promessas. O salmista afirma que os que amam a Deus têm a garantia de sua eficaz proteção, fazendo-o triunfantes nas mais diversas batalhas. Ou seja, Deus cuida daqueles que o amam. Deus está protegendo e está presente na vida daqueles que o amam. Portanto, o amor a Deus é também uma forma de resistência aos ataques das tendências atuais das falsas doutrinas, pois o crente que ama o Senhor lutará intencionalmente por agradá-lo, inclusive rejeitando todo tipo de desvio da verdade de sua palavra. Somente o amor nos dará essa força de resistir, de irmos na contramão da sociedade pecaminosa. Ame a sua palavra.
Além do amor a Deus, o amor à sua palavra é também um recurso poderoso no processo de enfrentar, resistir e vencer as tendências atuais das falsas doutrinas. O salmista declarou o seu amor pela palavra de Deus no Salmo 119, verso 97, e diz, verso 97, isso: ó, quanto amo a tua lei, e é a minha meditação em todo dia. Conforme o seu próprio testemunho, os resultados desse seu compromisso com a verdade são meditar na palavra de Deus em todo dia, desviar os seus pés de todo caminho mau e aprender a aborrecer e a rejeitar todo falso caminho. A partir das palavras do salmista, é possível perceber que, além de outras garantias, o amor pela palavra de Deus possibilita a identificação dos falsos caminhos, evitando o erro, a fim de agradar a Deus, que deve ser amado acima de todas as coisas. Como nós poderemos discernir o caminho bom do caminho mau? Não é sobre uma revelação especial, não é sobre uma oração especial, mas para a gente poder diferenciar, para a gente poder saber diferenciar o verdadeiro do falso, devemos conhecer exaustivamente, profundamente, o que é verdadeiro. Nossa conclusão: o diabo não desistiu de disseminar desvios doutrinários no meio da igreja, com o intuito de promover o seu enfraquecimento espiritual. Percebe-se também que as suas formas são atualizadas conforme o tempo, o que impõe à igreja o desafio de identificar as tendências atuais das falsas doutrinas. Essa lição apontou que atualmente a pós-modernidade representa a essência desses desvios e que somente por meio da fé genuína é que o crente resistirá aos ataques deste tempo. A igreja deve fortalecer-se na fé, renovar o seu amor para com Deus e a sua palavra. Muito bem, então, você que usou o slide produzido pelo EBD em Foco, tire uma foto aí e manda para nós. E é isso aí, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou acesse www.ebdenfoco.com. Na plataforma ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Até a próxima, paz e bem a todos.